Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à primeira live pré-Congresso Lantana. Gente, que coisa boa, né? Vocês vão... Beta tá chegando por aqui, Carla também. Que delícia tá aqui, né? Retomando aqui as lives da Lantana, retomando esse espaço que a gente ama compartilhar conhecimento, né, das lives plantando conhecimento e agora com um tema, né, com um motivo muito importante. Ó, a Nancy tá chegando, boa noite, Bruna. Que delícia, né? Retomar aqui esse espaço aqui com vocês, um lugar onde a gente compartilha muito conhecimento. Tô muito feliz dessa sequência que nós vamos iniciar aqui hoje. E nós vamos começar com uma pessoa muito especial, eu já conto pra vocês, né? Então, sejam bem-vindos, vamos iniciando esse bate-papo. Já compartilha, manda aqui pro aviãozinho para todos os profissionais da área de saúde, para as nutricionistas ou para todas as pessoas que tiverem interesse num tema que eu já vou contar, que é muito, muito, muito legal. Então, gente, o que são agora essas lives plantando conhecimento que nós começamos agora com essa convidada super especial que eu já vou falar, né? São as lives, né, pré-congresso. Nosso congresso, daqui a pouco já vou contar para vocês aí, né, dessa edição muito especial que vai ser a 5ª edição do Congresso Lantana. E para que a gente possa, né, caminhar juntos aí nas próximas semanas, fazer esse esquenta aí para o congresso, para que vocês possam ter um gostinho de tudo que vocês vão aprender lá. Nós hoje, oficialmente, iniciamos essa jornada do conhecimento, né, com essas lives plantando conhecimento, tá bom, gente? Olha, então chama o pessoal, porque eu já vou convidar aqui a pessoa super especial que vai iniciar esse trabalho. Ela, que é uma pessoa que, além de uma profissional brilhante, eu já tive a oportunidade de assisti-las aí em diversas palestras, é uma pessoa que eu admiro muito. Né, as pessoas que convivem comigo, né, um pouquinho mais perto, sabem o quanto eu valorizo, né, as pessoas terem propósitos semelhantes ao meus, que é para que a gente possa se unir. E essa pessoa que eu vou chamar aqui hoje, eu percebo que quer mudar o mundo como eu, que quer transformar a saúde desse Brasil como eu quero, né? E ela tem um papel, assim, muito relevante, um conhecimento fantástico. Além de linda, gente, vocês vão ver que pessoa maravilhosa. Então, para iniciar essa sequência de lives, doutora Adriana Zanck vai falar um pouquinho pra gente sobre as sirtuínas e o segredo para ativar os genes magros. Todo mundo sabe o que são as sirtuínas? Vamos chamar aqui a doutora Adriana Zanck para que a gente possa, né, entender. Deixa eu ver se ela já aceitando aqui agora. Doutora Adriana, para ela poder entrar. Hello! Acho que tá dando certo. Olá! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Como é que você tá, minha querida? Eu tô ótima e você? Mas olha que prazer enorme. Eu preciso, em primeira mão, te agradecer pelo convite. Sem dúvida, uma realização profissional para mim poder palestrar no teu congresso, que é um congresso que cada vez tem mais nutricionistas, né? Eu acho que o ano passado você bateu recorde de frequentadores. E esse ano não será diferente, com certeza. Então, muito obrigada pela oportunidade de levar esse tema que eu tanto amo. Eu comecei a falar de sirtuínas em meio à pandemia e até foi muito engraçado, porque foi justamente na ocasião em que as minhas pacientes estavam em casa engordando. E foi lá que eu comecei a resgatar os estudos dos genes, né, mais voltados aí ao emagrecimento e resgatar esse protocolo, porque ele ficou muito famoso em meio à pandemia. Você sabe dessa história, doutora Andréa? Não, me conta aqui, sei um pouquinho, mas acho que pessoal, acho que é bacana a gente, né, passar para a nossa audiência aí, que é um tema que eu tenho certeza que vai interessar é um muita tema gente. que interessa não só aos profissionais, mas interessa também aos leigos. Porque todo mundo quer emagrecer, não é? Todo mundo quer encontrar o segredo do sucesso para a perda de peso. E aí, em meio à pandemia, vocês devem se lembrar que a cantora Adele apareceu magérrima, com 45 quilos a menos na balança, exibindo ali uma silhueta esguia, e todo mundo ficou se perguntando o que aquela mulher tinha feito. Será que ela tinha feito bariátrica? O que foi que aconteceu? Pois bem,
Na verdade, foi revelado que ela tinha feito a dieta das sirtuínas, a Tirt Food Diet, que ficou muito famosa no Reino Unido, porque lá 2 pesquisadores se uniram. Na verdade, um deles farmacêutico e o outro nutricionista. Esses caras, no ano de 2016, ficaram muito famosos, inclusive tiveram publicado um best-seller juntos, que foi a Tirt Food Diet, o livro que falava sobre o emagrecimento a partir das sirtuínas. Bom, a gente estudando um pouquinho dessa molécula, a gente vai entender o papel delas no nosso metabolismo. E foi justamente isso que o médico da Adele usou para o emagrecimento dela. Porque uma vez que a gente desperta essas sirtuínas, que são sim considerados os genes magros, a gente consegue ter sucesso na perda de peso. Uma perda de peso essa duradoura. E foi aí que eu comecei a trabalhar com esse protocolo. Tenho certeza que em meio à pandemia foi, sem dúvida, a dieta que eu mais prescrevi para as minhas pacientes que vinham ganhando peso. E aí até legal, porque eu acabei fazendo uma parceria com uma Nutri, que é minha paciente já de DNA há muito tempo, a Cissa, e ela desenvolveu aqui um cardápio para entrega dessa dieta das sirtuínas direto na casa do paciente. Então, ele não teria problema nem sequer para elaborar essas refeições que já vinham prontas. Total. E é o que as pessoas querem hoje, né? Então, sim, essa vida corrida, né? Então, foi realmente um grande diferencial em meio à pandemia e que trouxe, sem dúvida, um novo despertar para as pessoas se atentarem à questão da perda de peso. Mas não só, né? Porque quando a gente trabalha com sirtuínas, a gente também está trabalhando no nosso melhor potencial genético para despertar a longevidade saudável, a diminuição do processo inflamatório. Então, tem a melhora de diversos parâmetros biológicos e bioquímicos, né? Que bacana. Nossa, muito bom saber essa origem, né? Até realmente como ficou famoso. Gente, antes da doutora Adriana contar exatamente o que são as sirtuínas, tem um aviãozinho aqui, eu acho que isso aqui, né, interessa muita gente. Então, né, mande para os colegas, chame aqui para a gente poder compartilhar mais conhecimento, né? Eu adoro isso, doutora Adriana, você também, né? Tem que atingir mais pessoas para que a gente realmente possa transformar esse Brasil aí nessa saúde desse país ainda mais, não é mesmo? Então vamos lá, o que são exatamente essas sirtuínas que nós estamos falando aqui, né? E como é que elas podem, né? Estão relacionadas a essa ativação Legal. dos As genes sirtuínas, na verdade, elas são moléculas consideradas como sensores de energia. A gente descobriu que elas existem a partir do projeto Genoma, os estudos em nutrigenômica que fizeram com que os pesquisadores descobrissem que, além dos genes relacionados à obesidade, que a gente conhece por serem, sim, um problema muitas vezes que é gatilho para alguns pacientes que vivem num ambiente favorável para a obesidade se instalar. Então, a gente tem os problemas relacionados aos genes da obesidade, porém, todos nós conseguimos mudar essa realidade na medida em que trabalhamos a favor do nosso metabolismo. E aí, no momento em que eles descobriram essa substância, né, essa molécula, que são proteínas, as chamadas sirtuínas, eles viram que os ratos em laboratório, quando tinham a atividade dessas sirtuínas mais estimulada, perdiam peso com mais facilidade e melhoravam diversos parâmetros bioquímicos. Dentre eles, todos aqueles relacionados mesmo à síndrome metabólica, seja triglicérides, obesidade visceral, colesterol ruim, diabetes. E aí eles começaram a estudar melhor e viram que os seres humanos também tinham essas sirtuínas e que elas poderiam ser estimuladas. E aí aonde foi que eles começaram a esses estudos? Foi na ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa, no Japão, é uma ilha que concentra o maior número de centenários do Japão. E a gente tem em várias regiões do mundo o que a gente chama de Blue Zones, que são aquelas regiões que concentram o maior número de centenários do globo. E aí, em comum, essas populações longevas têm a dieta. Dieta essa que muitas vezes tem uma certa restrição calórica. Eles têm também alguns alimentos que são consideradas fontes ricas de polifenóis.
E aí o que eles viram é que essa população de Okinawa, além de consumir uma dieta riquíssima em polifenóis, também consumia 20% a menos de calorias quando comparada à população japonesa. E aí eles começaram a ver que isso tinha muita relação com o envelhecimento. E atribuíram a tudo isso o despertar das sirtuínas, que não são apenas relacionados ao emagrecimento, mas também à longevidade saudável. Então, as sirtuínas, a gente consegue, qualquer um de nós, independentemente da nossa constituição genética, nós conseguimos despertá-las a partir de algumas coisas que a gente possa introduzir no nosso estilo de vida. Assim, elas ficaram conhecidas como genes do emagrecimento, tá? Que legal. Nossa, muito bacana, né? Então, já que a gente entendeu um pouquinho do papel dessas sirtuínas, compartilha um pouquinho como é que seria essa dieta, né? Como é que seria a parte da dieta que vai impactar nessa E aí, ativação, assim, enfim, né? quando a gente pensa em dieta para ativar as sirtuínas, em primeira mão a gente precisa entender como isso acontece. Porque essas moléculas parece que são sensíveis a todas as estratégias de hormese. Para quem não sabe o que é hormese, quando a gente tem o equilíbrio do nosso metabolismo, a gente tem a homeostase. A hormese seria uma marolinha de estresse controlado para a gente ter uma adaptação do nosso organismo. Sendo assim, o treino, por exemplo, é uma baita de uma estratégia de hormese. Por quê? Quando você está treinando, teu corpo está ali suando, né? Aumentando o batimento cardíaco, aumentando a perfusão sanguínea para a entrega de substrato ali, para o teu coração bater, para o teu músculo contrair. Durante o treino, você está realmente usando de todo o teu potencial expressor. Ali, catecolaminas estão mais ativas, né? Os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. Então, de certo modo, é como se o corpo não gostasse de treinar, porque ela é uma atividade estressora. Porém, a adaptação do treino é muito benéfica em termos metabólicos. Por quê? Isso vai trazer aumento da massa muscular, isso vai trazer uma melhor performance cardíaca, uma maior perfusão sanguínea. Quer dizer, todos os efeitos do treino são benéficos. Então, isso é uma estratégia de hormese. Eu tiro meu corpo da homeostase, trago essa marolinha de estresse controlado, porque o treino tem hora ali para acontecer, para acabar, e depois eu vou me adaptar positivamente, ok? O jejum intermitente é uma outra estratégia de hormese. Quando a gente faz jejum intermitente, eu estou tirando meu corpo da zona de homeostase, da sua zona de conforto, estou trazendo a ele, sim, uma certa condição de hormese também. Então, para a gente ativar as sirtuínas, eu preciso dessas estratégias de hormese. Eu preciso do treino, eu preciso de uma estratégia de jejum intermitente e eu preciso da restrição calórica. Só que aí os pesquisadores estudando, eles viram que determinados alimentos são capazes de mimetizar os efeitos do treino, da restrição calórica e dessas estratégias de hormese. E o que seria isso? Os alimentos que são ricos em polifenóis. Então, esses alimentos a gente chama de SIRT foods, ou seja, são as comidas capazes de estimular as nossas sirtuínas. E aí é que é o pulo do gato. Por quê? A gente é capaz hoje de estabelecer um protocolo de dieta rico nessas fontes de sirtuínas, né, a partir dos alimentos, que são os SIRT foods, e assim a gente vai mimetizar esse processo de hormese para trazer as adaptações para o corpo perder peso. E isso é fantástico. Haja vista o resultado que a gente viu com a Adele. Você conheceu essa história da Adele? Se lembra disso? Conhecia. Eu não conhecia nos detalhes a fundo, né? Mas na época ficou super famoso e tal, né? Então conhecia sim. Muito legal, né? E me conta uma coisa, doutora Adriana. Você falou muito dos alimentos ricos em polifenóis. Pode dar alguns exemplos aí para o pessoal, né? A gente conseguir tangibilizar quais são esses alimentos aí que são Olha, mais ricos em isso é polifenóis? muito interessante porque foi uma baita de uma manchete. Imagina quando a Adele apareceu lá 45 quilos mais magra. E aí, as principais manchetes dos tabloides eram as seguintes: emagreça tomando vinho e comendo chocolate. Pô, isso parece maravilhoso, né? Então, é evidente. Perfeito para mim, Para olha. mim Para mim também é a dieta perfeito. ideal. E evidentemente que isso foi um baita de um chamariz em meio à pandemia, em que as pessoas mais do que nunca estavam trancafiadas em casa e não queriam
Não é se privar dos seus prazeres. E foi esse o pulo do gato, até mesmo que eu usei no meu consultório para emagrecer os meus pacientes. Então, alguns exemplos de ricas fontes de polifenol justamente estão no cacau, do chocolate. Está no resveratrol, que nós temos no vinho. Está no chá verde, rico em epigalo-catequina galato. Está na curcumina do tempero, a partir da cúrcuma longa. Está em diversas fontes alimentares dos nossos alimentos verdes, como, por exemplo, a couve, a rúcula, o brócolis, algumas das oleaginosas, como as nozes, os pistachos. E aí, o que a gente faz, na verdade, quando a gente pensa em um cardápio rico em sirtuína, a partir do Sirt Foods? Nós iremos fazer combinações desses alimentos e durante todo o dia o paciente será exposto a uma dose alta de polifenóis. Então, o grande lance que vai promover o emagrecimento para esse paciente, além da restrição calórica, porque eu lembro a vocês que é um cardápio restrito, não vou mentir. A gente precisa promover a restrição de calorias, porque senão a gente não vai conseguir a tal estratégia de hormese que faz ali essa ativação. Eu também preciso que o meu paciente treine. Eu preciso que ele estimule essas sirtuínas a partir de um treino muito bem feito. Então, recomenda-se que ele faça aí com uma frequência legal na semana. Fora isso, a gente estimula alguns dias de janela de jejum intermitente. E olha, doutora, eu estava nesse final de semana no Congresso Ortomolecular, que eu repito, um dos melhores congressos do ano, sempre trazendo conteúdo de relevância clínica, de aplicabilidade, como é o Congresso Lantana. Então, a gente vê a qualidade das palestras dos profissionais que trazem assuntos relevantes. Nesse congresso ortomolecular, falou-se muito sobre as estratégias de hormese e também falou-se muito sobre jejum intermitente e janelas alimentares. Então, eu faço já um gancho para isso, porque o jejum intermitente parece ser uma estratégia para a gente levar para a vida. Por vantagem, o jejum ele é absolutamente factível para a maioria das pessoas, porque ele é barato, ele é algo fácil da gente implementar em qualquer realidade, né? Então, ele independe de classe social, de investimento, basta a boa vontade e a programação pessoal e mental. Porque o jejum ele é muito mental. E aí, no momento que a gente estabelece essa janela de jejum no protocolo da CIRT, a gente vai conseguir adaptações metabólicas, especialmente para a ativação mitocondrial. E aí é outra estratégia que a gente precisa considerar que as sirtuínas fazem muito bem. As sirtuínas, elas são estimuladoras de um outro gene que se chama PGC1-alfa. Quem é da área da saúde que está aqui vai se lembrar muito bem da função de PGC1-alfa. PGC1-alfa é o gene relacionado à biogênese mitocondrial. Esse é um gene que a gente deseja estimular para que os nossos pacientes tenham uma taxa de metabolismo basal ativa, que eles consigam oxidar mais gordura. Quanto mais mitocôndria o nosso paciente tiver, maior vai ser o sucesso em termos de perda de peso e garantia de longevidade saudável. Por quê? Quando a gente fala hoje em gerociência, a gente sabe muito bem diferenciar o que acontece com um idoso acamado e um idoso ativo. Basicamente, é a mobilização de mitocôndrias dessas pessoas ao longo da vida. Então, o idoso acamado é aquela pessoa que não pensou em sensibilizar suas mitocôndrias. Em comparação, a gente vê idosos com 93, 94 anos que estão fazendo aí uma maratona, não é mesmo? Tudo isso diz respeito a como essas pessoas trabalharam com o seu metabolismo energético ao longo da vida. Então, vamos estimular a fazenda de mitocôndrias dos nossos pacientes com estratégias assertivas. E uma delas encontra-se justamente no protocolo da Sirt Food Diet. Então, quando a gente estimula as nossas sirtuínas, a gente também está melhorando o aspecto da longevidade. Sem contar o fato de que as sirtuínas também despertam um outro gene relacionado à longevidade, que é o gene FOXO. O gene FOXO está muito relacionado a essas populações longevas. A gente sabe que estimular esse gene tem muita relação ali
com a autonomia no envelhecimento, que é uma outra questão que a gente precisa se preocupar, doutora. Por quê? Porque o que a gente tem visto é que hoje a preocupação da medicina, ela não está somente em aumentar o tempo de vida, que é o que acontecia no passado, que falava-se de lifespan. Ah, vamos trabalhar o lifespan do nosso paciente. Não, hoje a gente fala em ampliar o healthspan, que é o tempo de vida saudável. Então, de nada adianta a gente viver mais, porém sem autonomia. A gente precisa garantir que essa expectativa de vida seja podendo viver a vida e não passar os últimos 10 ou 20 anos acamado ou dependente de outrem, né? Uhum. Então, pelo que eu entendi, né, essa dieta, né, enfim, essa estimulação das sirtuínas, além de ativar, sim, os genes magros, a gente pensar no emagrecimento, também vai ajudar, né, pensando numa longevidade, nesse health span. Exatamente isso. Então, elas vão muito além da questão estética. Porque seria muito simplista a gente só pensar em sirtuínas e pensando justamente em emagrecer o nosso paciente. É algo que vai muito além. A gente fala hoje de estimular as sirtuínas para a vida. Então, não é só uma dieta que eu faço ali pontualmente para perder 2, 3 quilinhos. Inclusive, para quem tiver interesse de ler esse livro da Sirt Food Diet, eles prometem 7 libras em 7 dias. Isso, mais ou menos, doutora, equivale a 3 quilos em uma semana. Nós, enquanto nutricionistas, sabemos, né, que uma perda de peso considerada saudável seria aquela que preconizamos de meio quilo a 1 quilo por semana, tá? Perdas além desse peso, muitas vezes acarretam em um catabolismo muscular, uma perda de tecido magro, que a gente não deseja, porque, inevitavelmente, isso trará o efeito sanfona. Esse paciente vai adquirir de volta aquele peso perdido, certo? Porém, o que eu percebi, seguindo o protocolo da Sirt Food com os meus pacientes, e eu tenho centenas deles, que fizeram esse protocolo, que compraram esse kit pronto que ia para casa dele, esses pacientes que vinham ao meu consultório fazer bioimpedância, tiveram um emagrecimento predominantemente em gordura, com preservação de tecido magro. Isso a gente consegue avaliar pela bioimpedância, tá? Então, o que a gente começa a avaliar aí no protocolo da CIRT? Como a gente vai trabalhar muito com a questão de ativação de alguns genes, e aí aqui eu cito principalmente PGC1-alfa, trabalhando aí a biogênese mitocondrial. A gente fala do sistema AMPK, o CP1, aumentando termogênese, beta-oxidação de gordura. A gente consegue, inclusive, a begeificação do nosso tecido adiposo, ou seja, aquele tecido branco, inflamatório, produtor de interleucinas inflamatórias, se torna algo mais interessante do ponto de vista mitocondrial. Portanto, a gente começa a aumentar o metabolismo basal, aumentar a queima de calorias no basal e esse paciente se mantém magro por mais tempo. Isso não sou eu, Adriana, que estou falando, são os estudos que falam, eu só comprovei isso no meu consultório, fazendo essa estratégia com os meus pacientes, tá? Perfeito, muito bom. E para o pessoal assim, né? Então, além do chocolate e do vinho, né? Eu adorei essa história do chocolate e do vinho. Eu já estou querendo marcar minha consulta, inclusive, para você me ensinar tudo. Mas brincadeiras à parte, né? Assim, então, quais as dicas práticas, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, né? Além desses cuidados, para a gente poder sintetizar um pouquinho aqui, né? Das pessoas que querem estimular, né? As sirtuínas, pensando, né? Já falou um pouquinho dos alimentos, enfim, mas as dicasinhas práticas aí para quem quer começar, né, conhecer um pouco mais esse assunto e, né, colocar isso em prática. Bom, primeiramente, quem quiser seguir esse protocolo, vai lá no meu Instagram. Tem um link na minha bio, onde você consegue acessar o e-book que eu mesmo elaborei. E esse e-book foi aquele que eu usei de dieta com os nossos pacientes, meus e da Cista, tá? Então, aquele protocolo que eu te contei, que foi entregue na casa dos pacientes para uma sequência de, em princípio, eram 5 dias, depois os pacientes viram o resultado, quiseram amplificar esse tempo, e aí a gente fez um protocolo de 10 dias.
Então, esse protocolo de 10 dias está disponível para o paciente baixar lá no link da minha bio do Instagram e ele pode seguir na casa dele, né? Infelizmente, a gente não consegue entregar fora do estado, fora de um raio, né? Porque são alimentos congelados. Entretanto, qualquer um pode fazer esse protocolo, desde que não tenha aí nenhuma comorbidade importante. É sempre importante a gente comentar isso com o profissional de saúde que nos assiste. Mas, basicamente, o que a gente tem nesse protocolo de diferente? A gente tem alguns sucos. Então, a primeira fase da sirtuína, ela envolve o consumo maior de sucos ricos em sirt foods, só que ele é um cardápio bem diminuído em calorias. Então, é aquele protocolo que a gente faz para a estratégia de hormese. Ou seja, a gente vai imitar como se fosse um jejum intermitente alimentado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um protocolo do Dr. Walter Longo que se chama Fast Mimicking Diet, a dieta que imita o jejum. A gente consegue mimetizar o jejum intermitente no estado alimentado, quando a gente utiliza de baixa carga glicêmica. Então, esses sucos, eles são muito ricos, principalmente em vegetais. São aqueles sucos verdes, né, famosos das dietas detox, riquíssimos em vegetais, que tem uma carga glicêmica bem baixinha, e assim o paciente vai iniciar o seu dia alimentar e ele vai se manter numa estratégia com baixa carga glicêmica e, portanto, ele vai começar a diminuir o processo inflamatório. Como ele consome pouquíssimas calorias, ele vai começar, então, naquele estímulo das sirtuínas. Por quê? Porque a gente tem os alimentos ricos em polifenóis, associados à restrição calórica. Então, na primeira fase, ele vai tomar 3 sucos ao dia, ele vai ter jantares que são basicamente à base de sopas. Então, a primeira semana é mais sofrida, confesso. Mas depois a gente já aumenta um pouquinho das calorias e aí começam os regalos, porque senão a gente precisa ter esse somebody love para o paciente também se divertir. E aí a gente começa a trabalhar com as ceias que tem um aspecto mais comfort food. E aí vem o cacau, a partir de trufas, a partir de chocolatinhos que a gente deixa para o paciente como ceia. Ah, fica gostoso, com certeza. E a gente deixa... Essa sopinha também agora, desculpa, a sopinha agora nesse frio vai super bem, né? Tá numa época muito propícia para poder, né? Talvez iniciar isso, né? Eu não sei aí, mas aqui em BH tá e super agora bem. é o momento. Você sabe que o corpo do verão é construído no inverno, né? Então, se a gente puder agora estimular isso para os nossos pacientes, para que eles tenham uma perda de peso, um aumento do seu metabolismo basal, aproveitando essa época do frio, a galera voa. Em dezembro vai estar todo mundo trincado. Então, o canal é aí, né? É a gente se antecipar, ao invés de recorrer a alimentos hipercalóricos. Pelo contrário, agora é momento de fazer uma boa restrição de uma forma assertiva, inteligente, para a gente estimular os nossos genes magros e conseguir sucesso aí nessa perda de peso no longo do tempo, tá? Então, esse protocolo, ele começa a aliviar na segunda semana, em que a gente diminui a estratégia dos líquidos, passa a incluir mais alimentos sirt foods sólidos, e aí já coloca ali o chocolatinho, tem a opção do vinho, porque eu lembro que o vinho é uma fonte de resveratrol que a gente utiliza, né? Castas orgânicas, biodinâmicas, né? Sem tantos sulfitos, a gente consegue ali fazer um estímulo maior também dessas sirtuínas, né? Nossa, fantástico, fantástico. Doutora Adriana, então, conta para o pessoal, porque a gente tem vários profissionais da área de saúde, né? Que nós vamos convidar agora para estar conosco nessa jornada de conhecimento, né, para que possam buscar, né? Eu acho assim, eu admiro muito o seu trabalho, que além de uma profissional fantástica, eu te vejo isso. Você está sempre em todos os congressos, você está buscando conhecimento, né? É o que a gente chama de lifelong learning, né? Assim, você está sempre em busca de novos conhecimentos. E assim, isso é uma coisa que eu queria te falar publicamente aqui, né? O quanto eu admiro, que eu acho que eu acredito muito, né, que nós precisamos, né, independente da profissão, eu acho que é um estilo de vida que eu admiro muito, mas os profissionais da área de saúde ainda mais precisam adotar, né, esse estilo de vida, de estar sempre aprendendo, né, de lifelong learning. E eu queria convidá-los, né, a todos a embarcar com a gente nessa
próxima edição do Congresso, que eu tenho a honra de ter você no nosso time de palestrantes. E queria que você falasse um pouquinho então para o pessoal o que eles podem esperar da sua palestra. Bom, com Congresso. certeza Obrigada. muitas novidades virão a partir desse tema das sirtuínas. A gente tem muito o que explorar sobre esse assunto e é lógico que eu vou trazer todo um diferencial das minhas aulas, porque esse eu acho que o meu compromisso com os meus colegas. Eu gosto de trazer, doutora, a prática clínica aplicável. Eu quero que vocês, colegas, saiam da minha aula no dia seguinte aplicando esses conceitos com os pacientes de vocês. E eu quero que vocês ganhem dinheiro com isso, porque é possível que você faça disso um negócio para você estimular, inclusive, o teu lucro em consultório. Então, o que eu vou trazer para vocês é o negócio pronto para vocês ganharem dinheiro também. Perfeito. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que a gente tem que trazer, sempre buscar algo prático, né? Para que as pessoas possam aplicar. Né? A gente tenta aqui, a gente faz muito isso aqui na farmácia, né? Como empacotar todo esse conhecimento através de uma sugestão de formulações, através de, né, exemplificando formas farmacêuticas diferenciadas de como prescrever, porque senão fica muito na teoria, né? Muito só no artigo científico. E a gente precisa transformar todo esse conhecimento, né? Das pesquisas, dos estudos, mas como fazer isso na prática, né? Então, o nosso time farmacêutico, a gente gosta sempre de trabalhar, né, com essa equipe multidisciplinar para que a gente possa fazer isso, né? E aí, esse alinhamento com todos os palestrantes do Congresso é exatamente esse. A gente precisa trazer algo prático para todo mundo conseguir colocar, né, no consultório no dia seguinte. Eu falo que na segunda isso já tem que estar pronto, né? E o que você falou, né? Assim, eu acho que existe uma crença limitante que a gente acha que muitas vezes, né, o profissional da área de saúde, olha, mas o ganhar dinheiro, né, no consultório como se fosse algo que não é legítimo, né? E eu penso de uma forma bem diferente, né? Nós estamos impactando a vida das pessoas, nós estamos levando saúde para as pessoas, pensando nessa longevidade, né? Realmente nesse health span que a gente falou um pouquinho. Né? Isso sim, né? Pode e deve trazer uma remuneração à medida que os profissionais vão se capacitando, ajudando mais pessoas, né? E com isso, sim, o consultório aumentar, a gente conseguir, né? Conseguir realmente ter sucesso. Eu vejo que todo mundo quer, né, isso e todo mundo precisa pontas, né? disso. Só que a gente precisa ir atrás disso de uma forma ética. Então, eu acho que não há nada melhor do que a gente poder usar do nosso conhecimento em nosso favor e poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que você está fazendo o seu melhor. E o dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho bem executado, tá? Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar de dinheiro, pelo contrário, eu sou muito grata, inclusive, ao que os estudos me trouxeram, porque graças à minha fome de saber, eu estou onde estou, tá? E eu acho que a gente deve falar sobre isso, sim. Os nossos colegas muitas vezes têm a gente como uma referência e eu acho que mais do que nunca a gente não pode querer esconder o ouro. Eu falo muito disso nas minhas palestras. Me cansam os eventos em que a gente vai, em que é ostenso. Para ler artigo científico, eu fico na minha casa e leio. Né? Eu não preciso que um palestrante, por exemplo, fique falando de artigo científico para mim. Eu quero sempre algo que seja aplicável na minha conduta clínica. E um congresso como o seu, ele realmente muda a visão do profissional e traz a ele essa condição de realmente ir para um próximo nível. É isso que a gente tem que buscar. E o time de profissionais que você traz junto com você esse ano, realmente é incrível, né? Eu tenho certeza que quem estiver conosco nessa vai sair com grandes diferenciais de atendimento para conseguir aplicar isso no seu dia a dia ali no consultório e, sem dúvida, se destacar profissionalmente e colher, claro, o resultado disso que é financeiro e é muito bom. Com certeza. Realmente o time está fantástico, né? Assim, eu acho que a cada ano, né, a gente vai buscando, né, modificar temas atuais, né? Além do seu, por exemplo, como sirtuínas, nós vamos falar de... Doutora Omar vai falar sobre burnout, doutora Ana Paula Pujol vai falar da nutrição e uso da semaglutida, né? Porque hoje todo nutricionista chega com algum paciente que está usando o Ozempic, né? Porque só se fala disso agora. Então, enfim, tem muita coisa, muitos temas interessantes aí, atuais,
né? Que a gente, o nosso time aqui selecionou a dedo. Eu acho que tenho certeza que vai ser a melhor de todas as edições. A gente trabalha sempre para isso, né, doutora Adriana? Sempre fazer o melhor. Eu acho que aquilo que você falou um pouquinho no início, né? A gente tem que estar sempre buscando uma entrega ainda melhor. E esse ano, eu me comprometo com todos que estão aqui, que vocês vão ver o melhor congresso de todos, né? E a gente tem várias novidades, né? Além desse time fantástico, esse ano vai ter um pré-congresso, que a gente nunca fez. Vai ter um pré-congresso online no dia anterior, o palestrante ainda é surpresa, a gente ainda está fechando isso, mas ainda vai ter essa entrega adicional. E temos as duas modalidades, né? As pessoas podem vir presencialmente aqui em BH, né? Abraçar a gente pode trocar uma experiência, né? Tem muita coisa, esse contato, né? Muito gostoso, né? E você vai ver, doutora Adriana, o nosso coffee break. Você vai ficar assim, sem glúten, maravilhoso, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, tudo. A gente pensa nesses detalhes, né? Eu acho que a gente tem que ser muito coerente com tudo que a gente está propondo, né? Então, se é um congresso de nutrição, eu preciso, né, pensar em todos esses detalhes, né? Então, se prepara, porque o coffee é maravilhoso. E é muito bom. E a gente tem, assim, vários parceiros que apoiam o projeto, né? Então, a gente tem uma feira de exposição incrível, né? Que os maiores fornecedores de insumos, né? Para manipulação, ou seja, que é onde a gente consegue personalizar essas receitas, né? Eles vão estar presentes. Então, a gente tem aí 30, né, fornecedores que trazem todas as novidades, né? Estão sempre atualizando. Então, a gente consegue, né? Desde do artigo científico, da prática, da atualização da parte comercial, enfim, tem muita coisa boa, tá? Então, esse ano, gente, se preparem, porque vai ser o melhor congresso da história. Eu já falei que eu já estou com roupa de ir, que eu não vejo hora que chegue esse momento, porque realmente esse congresso é tudo de bom, viu? Agora você até me animou, acho que eu vou arrumar minha roupa já também, viu? Mas e aí, esse ano a gente continua no modelo híbrido, né? Isso foi algo que a pandemia nos trouxe, né? O fazer o online. Então, foi um aprendizado aí ao meio do caos que a gente precisou aprender sobre isso. Então, a gente fez o congresso, o terceiro congresso foi online. Depois vieram as certificações, né? Então, a gente consegue, né? A gente conseguiu realmente atingir, levar a informação para o Brasil todo. E esse ano continua híbrido, então vai ter o online para quem não pode vir aqui nas terrinhas mineiras, viver esse momento com a gente, e no presencial, realmente, todos esses detalhes. O certificado esse ano é reconhecido pelo MEC, é o primeiro ano que a gente traz esse diferencial, a gente conseguiu essa validação, então acho que isso mostra o quão importante é o congresso, né? Realmente o que a gente está trazendo, então é algo diferencial, né? Então, assim, tem muita coisa boa. Doutora Adriana, pessoal, vocês vão... Não, eu não espero menos vindo de você, minha querida. Você sempre é inovadora, disruptiva e merece todo o sucesso que tem, sem dúvida. Obrigada. Olha, o time até já colocou aí, porque perguntaram aonde estão as inscrições, né? congressolantana.com.br. A página já está online, a gente está agora no primeiro lote, tá? Então é importante que quem queira viver essa experiência com a gente, quer continuar nessa jornada, já faça a inscrição, né? Porque no próximo mês já vira lote, então é importante que já façam isso, né? Existem alguns ingressos diferenciados, a gente tem uma categoria Prime agora, que é uma experiência ainda mais exclusiva, né? Mas são pouquíssimos ingressos, eles já estão quase se esgotando, graças a Deus. Olha pra você ver. Nós lançamos a semana passada e o Prime a gente já está quase esgotando. É muito legal ver realmente as pessoas, né, querendo esse conhecimento, querendo essas experiências que a gente está sempre pensando em proporcionar. Então, fica o meu convite a todos vocês, já acessem o site congressolantana.com.br e já garantam a inscrição para estar juntinho, né, com essa linda nutricionista, né, além de competente, maravilhosa, né, uma pessoa muito bem, eu sou muito grata, viu, por ter você como nossa parceira, né, acreditando nos nossos projetos, tudo que a gente, né, faz o convite, você está sempre disponível, né? Meu time de marketing, gente, eles são apaixonados com você, viu? A Nicole, acho que está aqui nos assistindo, ela realmente, é porque a gente gosta muito de pessoas como a gente, né? Quando a gente se identifica, né, com pessoas que querem mudar o mundo como a gente quer, que tenha esse olhar como a gente tem, no detalhe, no carinho, né, na humanização, sabe? Acho que tudo isso é muito bom. Então, meu time identificou muito. Falou, doutora Adriana, é um espetáculo. Eu querido, publicamente, eu gostaria de falar aqui. É um time muito coeso. Você está de parabéns, porque a tua equipe tem a tua marca.
Então, eu sou fã da Lantana, você sabe disso, e eu me sinto honrada pelo teu convite, pela oportunidade que você me dá mais uma vez de estar com vocês e poder levar conhecimento para esse povo mineiro que eu tanto amo. Adoro estar na tua terra, mulher. Essa terra é muito abençoada. Eu também amo meu povinho aqui, viu? O tal do trem, o ai, né? As nossas gírias, eu adoro. Eu gosto muito aqui de Minas. Eu acho que realmente é um povo muito acolhedor, né? E a gente vai receber aí todos que vierem com muito carinho, com esse jeitinho mineiro de ser, com o jeitinho lantana de ser, porque a gente gosta realmente desses cuidados, a gente gosta tudo isso que. E fico feliz que as pessoas percebem, né? Elas conseguem visualizar, né? Perceber tudo que a gente quer fazer. E realmente meu time é muito especial, sabe? Tenho pessoas incríveis ao meu lado. Com certeza, e olha, Nada, vou né, dizer, Adriana? Não tem cresce jeito, mais né? quem cresce junto. Então, quando me perguntam, poxa vida, mas você vai passar aí tudo que você faz nas suas aulas, eu digo, é com certeza isso, é missão. E seria muito pequeno a gente pensar em concorrência. Eu não vejo os meus colegas como concorrentes, eu vejo realmente como colegas. E se eu posso estar à frente, trazendo ali novidades, com certeza faz parte da minha missão e é para mim um grande prazer. Então, obrigada pela oportunidade de poder colocar o meu conhecimento aí e fazer isso ecoar entre a comunidade dos nutricionistas, porque eu acho que faz muita diferença para que a gente cresça junto. Eu acho que não à toa a nutrição hoje está no patamar em que está, em que a gente conseguiu mostrar a importância desse profissional que se destaca hoje na área da saúde, porque ele enxerga de fato o ser humano como um todo. Então a gente precisa, sem dúvida, se unir enquanto classe para que cada um de nós tenha o sucesso que merece. E eu acho que é por isso que a nutrição está na crista da onda. E eu amo o que eu faço e eu amo conseguir colocar isso para os meus colegas. Muito bom, gente. Olha para você ver, essa energia maravilhosa vai estar aqui, então, em agosto. Então, vocês são os nossos convidados, tá? 25 e 26 de agosto, aqui em BH, no presencial. Mas também temos no online, tá? O pré-congresso vai ser online e o congresso também, para quem não puder estar aqui, tá? Então, congressolantana.com.br, vocês podem já ver todos os palestrantes, os temas incríveis, né? E viver essa experiência com a gente, né, doutora Adriana? Olha, muito bom. Olha, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui, compartilhando, né, conhecimento com essa audiência incrível, né, a sua e a nossa. Obrigada a todos que estão aqui. Eu vou deixar salvo a live, tá, no Instagram da Lantana e do Congresso, para depois as pessoas poderem rever. Então, se tem algum amigo, alguém que precisa ver, entender um pouquinho sobre as sirtuínas, já convida para ver aqui depois a live, tá? E você que é profissional da área de saúde, com a gente no Congresso para aprender um pouquinho sobre isso. Obrigada, minha querida. Muitíssimo obrigada, querida. Muito bom te ver. Compartilhar esses momentos com você, viu? Beijo. Com certeza. Boa Obrigada, noite pessoal. todos. Boa noite. Obrigada. Bom descanso.